Olá, você vai ver nesta edição. Pleno suspende concorrência pública para serviços de saneamento. Edital de concessão de sistema de estacionamento em Cuiabá está interrompido. TCE julga improcedente processo de reanálise de tomada de contas especial envolvendo a Secretaria de Cultura de Mato Grosso. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do TCE manteve suspensa a concorrência pública da Prefeitura de Alto Paraguai, que tinha o objetivo de contratar empresa para a concessão dos serviços de saneamento de água e esgoto do município. Confira. O Pleno do Tribunal de Contas homologou uma medida cautelar proposta por meio de uma representação de natureza externa, que tem como relator o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. A representação foi proposta pela empresa AEGEA Saneamento e Participações S.A., em desfavor da Prefeitura de Alto Paraguai, sob a gestão da prefeita Diane Vieira de Vasconcelos Alves, visando apurar supostas irregularidades no edital da concorrência pública para contratar empresa em concessão dos serviços de saneamento de água e esgoto do município. Entre as falhas estão a falta de objetividade de critérios para a avaliação das propostas técnicas, obrigação de visita técnica conforme critérios estabelecidos em lei e ausência de informações técnico-econômicas imprescindíveis para a elaboração de propostas, entre outras irregularidades. Na defesa, a prefeita argumentou que possíveis erros haviam sido sanados e ainda que, em razão da inexistência de interessados, havia suspendido o procedimento licitatório. Os autos foram então encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Contratações Públicas, mas além dos auditores constatarem que os erros persistiam, verificaram ainda que a realização da concorrência pública estava com data, conforme publicado no site oficial do município. Dessa forma, opinaram pela concessão da medida cautelar. Sendo assim, o relator manteve suspensa a concorrência pública, homologando a medida cautelar. Submeto a Vossa Excelência a decisão 1364/2018, para fim de homologação parcial da medida cautelar, a fim de determinar a suspensão da concorrência 1 de 2018, até que seja publicado novo edital com as correções das falhas detectadas, sob pena de multa em caso de descumprimento. A concorrência pública da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá para a concessão do sistema de estacionamento rotativo público da capital está suspensa. O processo licitatório foi interrompido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso por meio de medida cautelar. Veja os detalhes. O objeto do contrato outorga a concessão com prazo de 10 anos, sendo prorrogável pelo mesmo período para prestação de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo público em Cuiabá, no valor de R$ 54 milhões. A empresa que formalizou a denúncia de supostas irregularidades foi a WB Parking Estacionamentos Limitada. A alegação é que o edital fere os princípios da legalidade, da competitividade e da razoabilidade. Após notificação do prefeito Emanuel Pinheiro e do secretário Antenor Figueiredo Neto, a SESEX Contratações Públicas analisou os fatos e manifestou pelo apontamento de 7 irregularidades. Dessa forma, a equipe técnica sugeriu a concessão de medida cautelar para suspender a concorrência número 11 de 2018 da Secretaria Municipal de Mobilidade Pública, pois concluiu que havia plausibilidade das supostas ilegalidades e do potencial perigo de dano a ser causado para a administração pública. Assim, o conselheiro plantonista Moisés Maciel concedeu a medida cautelar, entendendo os argumentos apresentados pela SESEX. Quanto ao perículo in mora, da mesma forma que o conselheiro plantonista, o excelentíssimo Moisés Maciel, observo que, acaso fosse permitida a restrição indevida da participação de interessados com condições de prestar o serviço licitado, mediante oferta de menor preço, haveria a possibilidade da administração pública municipal não selecionar a proposta mais vantajosa. Constato ainda que há a possibilidade
de que a administração pública arque com despesas da realização de um procedimento que pode vir a ser anulado. Assim, a suspensão de todos os atos relacionados à concorrência pública em análise foi medida acautelatória, razoável e proporcional. Em cumprimento do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que impõe ao julgador a consideração das consequências práticas de sua decisão, pondero que não há, no presente caso, prejuízos à administração pública e à sociedade que obste a manutenção da medida cautelar, já que esta concorrência pública não trata de serviço essencial. Em reanálise de tomada de contas especial, o Pleno do TCE manteve a aplicação de penalidades envolvendo ex-gestores da Secretaria de Cultura de Mato Grosso. Entenda. Esse processo trata de revisão de julgamento de 2 acórdãos de 2015 do Tribunal Pleno, ligados à tomada de contas especiais envolvendo a Secretaria de Cultura de Mato Grosso. Isso porque deveria ser feito um levantamento dos processos julgados pelo TCE para verificação da possibilidade de revisão das sanções aplicadas a ex-gestores da pasta, em razão da regra da prescrição quinquenal, indicada em uma legislação federal de 1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa. Mas, segundo o relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, não pode o TCE a qualquer tempo rever os próprios julgados, sob pena de criar insegurança jurídica aos jurisdicionados e à sociedade. O relator também apontou que no regimento interno do TCE e no Código de Processo Civil, a revisão de ofício de decisões se restringe a situações em que se constata erro material ou de cálculo, hipóteses não constatadas no caso em apreço. Por isso, votou pela improcedência dessa revisão de tomada de contas especial. Dessa forma, mantém o posicionamento exarado do Acórdão 534/2018 e acolho o parecer número 4.918 da Lavra do Procurador Gustavo Coelho Deschamps e voto no sentido de julgar improcedente a revisão ex officio dos acórdãos número 1.211 e 3.712 em razão da superveniência do acórdão número 222, exarada nos autos da tomada de contas especial número 1384/2016, em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Cerca de 35 processos integram a pauta de julgamento do Tribunal Pleno desta terça-feira. Confira. Estão previstas para a sessão ordinária desta terça-feira 3 homologações de medidas cautelares da Câmara de Várzea Grande, Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá e Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Os conselheiros irão apreciar também tomadas de contas para apurar irregularidades em concessão de auxílio e prestação de contas na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia e Secretaria de Estado de Cultura. Serão analisados também monitoramentos nas prefeituras de Campo Verde, Couniza, Tesouro, Nortelândia, Nova Monte Verde, Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá. Consta na pauta de julgamento dessa semana as contas anuais de gestão da Câmara de Várzea Grande referentes ao exercício de 2017 e um recurso ordinário das contas anuais de gestão do Fundo Estadual de Saúde. Levantamentos, auditorias, consultas e representações também constam na pauta. Os detalhes de todos os processos você pode conferir no portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br, no menu localizado no lado esquerdo do site Sessão Plenária, depois clicando em Pauta de Julgamento Presencial. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br ou ainda o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até mais!